Amém. Vamos ver? Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Vamos orar e ler. Vamos só substituir esse nome guarda por pratica, tá? Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que pratica a lei, esse é feliz. Amém. Vamos orar e ler. Amém. Senhor, nessa noite, olha, a gente volta dependendo do Senhor. Senhor, invocamos o seu nome para nos manter na tua dependência. Senhor é o nosso soberano. Senhor é aquele que faz todas as coisas. Senhor é aquele que supre em todas as coisas. Senhor é aquele que fala conosco. Senhor é aquele que dá direção. Senhor, por isso, nessa noite, nós rogamos a sua direção e a sua luz para falarmos, também para ouvirmos, para dar direção para a tua igreja. Mas é aquele que pode, Senhor, pode nos conduzir ao caminho do reino, embora um caminho apertado, embora uma porta estreita. Todos nós queremos andar por esse caminho. Ajuda-nos, Senhor, a andar nesse caminho. Cada um de nós, supre cada um, abençoe cada um de nós nessa noite. Usa a tua palavra para convencer corações, para suprir o Espírito. Da escola do Evangelho. Amém. Com todos nós aqui, e ainda mais os irmãos que não puderam vir hoje, não apenas estão convidados para participar, mas serão convocados a participar dessa nova fase da escola do Evangelho. Diante disso, os irmãos, na comunhão, nós tivemos comunhão para explicar um pouco de como o Senhor vai agir por intermédio dessa reunião das segundas-feiras pelos próximos anos, tá? Pelo menos pelos próximos 2 anos. Acredito que o Senhor vai nos conduzir no caminho de desfrutar desse livro, Os Fundamentos da Fé Cristã. Então, antes de falar mais será as reuniões, a dinâmica das reuniões da Escola do Evangelho que inicia segunda, nós gostaríamos de sintonizar os irmãos, compartilhar com os irmãos qual o nosso desejo, qual o nosso objetivo em estabelecer uma reunião de Escola do Evangelho. Em primeiro lugar, irmãos, esse versículo que nós oramos e lemos, ele fala, não havendo profecia, o povo se corrompe. Na verdade, esse se corrompe aqui fica sem freio, tá? É como se fosse um cavalo sem cabresto, cavalo selvagem que anda por onde quer. Então, quando Salomão falou isso aqui, não havendo profecia, ele não estava falando sobre profecia no sentido de adivinhar o futuro. Nós sabemos que muito hoje do cristianismo usa a palavra profecia para adivinhar
ou para tentar colocar o que vai acontecer daqui a um tempo. Por exemplo, Josinaldo, Deus está me dizendo que se você sair naquela porta agora, vai acontecer um acidente. Não, não é? Então, se pratica hoje isso no cristianismo. Mas a profecia, a palavra profética que a Bíblia fala, é a palavra que faz com que nós nos conduzamos no caminho do Senhor. O Senhor Jesus certa vez falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele estava dizendo que para andarmos, nós temos que andar nele, porque ele é o caminho. E consequentemente, quem anda nesse caminho, ele é balizado pela verdade, que é a profecia. É o que Salomão falou aqui: não havendo profecia, o povo se corrompe, ou seja, o povo fica sem direção, fica sem freio, anda para onde quer. Mas graças ao Senhor que o Senhor tem nos dado profecia. Amém. O Senhor tem nos dado um caminho muito justo e muito árduo de andar, mas aqueles que andam nele, como diz o restante do versículo, o que guarda a lei, ou seja, o que anda nesse caminho, o que pratica o que a palavra diz, esse é feliz. Então, o objetivo de traçarmos um caminho para que os irmãos e nós mesmos andemos nesse caminho, é para que todos nós tenhamos uma vida cristã feliz. Embora sabendo que nessa vida cristã a porta é estreita e o caminho é apertado, mas nós escolhemos andar por ele. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, irmãos, o título que eu ponderei e diante de Deus o Senhor me falou para essa reunião, que foi o equilíbrio entre o conhecimento e a vida, é porque nós, seres humanos, nós somos extremistas. Você quer um exemplo que nós somos extremistas? Quando você torce por um time de futebol, nenhum mais presta, só o seu. Não é? Não estou encorajando ninguém a torcer por futebol. Mas se for o caso, quando alguém vai defender um candidato político, todos os outros são ladrões e o seu não é. Porque é do ser humano, é inerente à natureza do homem ser extremista. Então, com respeito à vida cristã, nós temos uma tendência de sermos extremistas. Basta ver a maioria dos grupos cristãos. Nos grupos cristãos hoje, ou está demasiadamente baseado no fundamentalismo, que é a letra da Bíblia, ou os outros extremistas estão baseados inteiramente só no Espírito, só no poder de Deus, só naquilo que Deus pode fazer, com base no pentecostalismo. Não sei se vocês já viram. Hoje a gente vê uma linha de cristãos embasados apenas na prosperidade. Tudo deles é dê que você será abençoado. É faça isso, faça esse negócio com Deus, que você vai melhorar de vida. Faça aquilo que você vai ver Deus lhe abençoar. Então pautam todo o viver cristão deles na prosperidade. Isso é um extremismo. Que Deus abençoe, irmãos, eu não tenho dúvida. Que Deus nos supre, que Deus cuide de cada uma das nossas necessidades, até financeiras, eu não tenho dúvida. Aquele que se compromete, que se consagra a Deus, Deus cuida. Mas nós não podemos embasar tudo que nós temos nisso. A vida cristã não é só isso. Então, o que nós precisamos na nossa vida cristã é ter equilíbrio. Os que se baseiam demasiadamente no fundamentalismo, estudam as verdades e defendem vírgula por vírgula. Está errado? Não. Está correto. Buscar o conhecimento interpretativo da Bíblia. Mas nós não podemos fazer disso a nossa única base cristã, porque senão seremos extremistas. Nós precisamos buscar o caminho da vida. Não sei se vocês já perceberam, mas quando o Senhor Jesus estava aqui, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram
a trajetória de 3 anos e meio de Jesus fora, desde o seu nascimento, os homens sempre vinham tentar a ele com palavras que estavam escritas. Os saduceus, por exemplo, certa vez, vamos ler isso aí, João capítulo 5, né? João capítulo 5. Amém. Ó Senhor Jesus. Deixa eu só. Desculpe, irmãos, é Mateus, tá? Mateus. João 5 nós vamos ver depois. Primeiro nós vamos ver Mateus, tá? Mateus 22, versículo 23. Diz assim, ó. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse... Está vendo? Eles já estavam usando a Bíblia para interpelar o Senhor. Moisés disse: se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e se suscitará descendência ao falecido. Saduceus era uma seita religiosa que defendiam os princípios bíblicos e tinham a incumbência na época de Jesus de cuidar do templo, de organizar as coisas do templo, certo? Então, quando eles encontraram o Senhor, a primeira coisa que tentaram fazer foi colocar Jesus à prova. Eu pergunto: quantos são os que estão nos pondo à prova por conhecimento bíblico? As pessoas hoje só pensam, a maioria só pensa nisso. É curso, é fazer isso, é descobrir, é teologia, é isso para cá, é estudar Deus. Deus não se estuda, Deus se desfruta. Então essa era a tendência da época também, de procurar conhecer. Mestre, Moisés disse. Na verdade eles queriam pegar o Senhor na palavra. Aí eles continuaram falando, e falou que entre eles houve um caso de 7 irmãos que morreram, ninguém deixou. E aí, como eles não criam em ressurreição, eles queriam saber, na ressurreição, aquela mulher ia ser esposa de quem? Ou seja, embora pegando a Bíblia, estavam mostrando que não conheciam a Bíblia, não conheciam os escritos de Moisés. Aí o Senhor falou assim, ó: errais, não conhecendo as escrituras. Realmente equilibrou. Ele disse assim: sabe por que vocês estão errados? Porque vocês não conhecem as escrituras. Não sei se vocês lembram, mas em João capítulo 7, o Senhor, no último dia, naquele grande dia da festa, ele se levantou e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, é isso aqui que o Senhor estava se referindo. Errais em não conhecer as escrituras. Então ele falou: quem crê em mim, como diz as escrituras, ou seja, ele estava falando de fé. Quando ele falou quem crê em mim, como diz as escrituras, era a questão de crer pela fé, não basicamente pela letra morta, porque até então aqueles que buscavam a Deus buscavam pela letra morta, e mataram o Senhor Jesus por causa da letra morta. Eles acharam brechas na lei para acusar o Senhor. E esses aqui, os saduceus, eles estavam justamente querendo pegar o Senhor em alguma coisa. Mas, irmãos, o que nós precisamos é buscar a vida.
Agora, onde nós encontramos a vida? Na palavra do Senhor. A palavra tem que servir para nós, para a vida. Gênesis mostra isso desde o início. Capítulo 1, aliás, capítulo 2, versículo 9. Vamos ler juntos esse versículo. Capítulo 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vistas e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, vamos refletir um pouco nessa cena. Um ambiente preparado para quem? Para o homem. O Senhor havia criado o homem no sexto dia. E aqui mostrou no capítulo 2 que preparou um ambiente para esse homem viver. É como uma irmã quando está grávida que prepara todo o enxoval, que prepara berço, né, que prepara um lugar para receber o filho quando nascer. E quando o filho nascer, tenha todas as condições de sobreviver. Então o Senhor, quando criou o homem, Ele já colocou num lugar com todas as condições de sobreviver. E esse princípio aqui, o Senhor Jesus, lá em João 15, mostrou para nós quem era essa árvore. Árvore de quê? Da vida. Diz que Ele preparou toda sorte de alimento, colocou também a árvore da vida. Aquela árvore era a corporificação dele mesmo. O próprio Deus queria se dar ao homem, queria se depositar no homem por meio do alimento. Aí no versículo 17, vamos ler o 16 e o 17, diz assim: o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Irmãos, aqui vem o desequilíbrio. Porque Deus deixou à disposição vida e conhecimento do bem ou do mal. E instruiu para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a gente sabe que no capítulo 3, a serpente, mais sagaz do que todos os animais que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, conversou com a mulher, e conversou justamente sobre isso. O desejo do inimigo para a mulher é o mesmo para nós hoje, é que caiamos em desequilíbrio. É que caiamos naquilo que Deus disse que não era para fazer. E nós somos tendenciosos a fazer. Por quê? Porque em nós tem algo chamado o pecado. Injetado no homem nessa hora que Eva comeu e também deu ao seu marido para comer dessa árvore que Deus disse que não comesse. Os irmãos podem estar pensando, então, pelo que Chico Zé está dizendo, ninguém pode agora mais conhecer a Bíblia. Não é isso. Nós precisamos nos alimentar da palavra e conhecer as verdades. Mas não meramente para cair no engano da soberba. Porque Eva foi atraída para comer daquela árvore porque disse assim, ó, é agradável à vista e é boa para dar entendimento. Vai, come. Porque Deus disse que não comesse, mas ele estava errado. Como que você vai ver que não vai morrer? Não foi com essas palavras que está em Gênesis 3, mas foi mais ou menos isso que a serpente, com que a serpente enganou Eva. E ela comeu. Então hoje, o que nós precisamos entender é que as verdades da Bíblia, elas precisam fazer parte da nossa vida.
Muitos gostam da frase assim, ó. Nós precisamos entrar nas verdades como sendo algo para decorar, aprender, conhecer. Eu prefiro a frase que diz assim: a verdade precisa entrar em mim. Não é o que precisa entrar na verdade, é a verdade que precisa entrar em mim. E quando é que a verdade entra em nós? Quando ela faz parte da nossa vida. Quer um exemplo? A Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu posso saber disso e ainda assim não fazer. Então aquela verdade eu sei, mas não entrou em mim. Os irmãos estão compreendendo? Lá em Gênesis, a partir do 4:26, diz assim: daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então a salvação para os primeiros homens foi por meio de invocar o nome do Senhor. Aí você encontra em vários versículos da Bíblia. Durante toda a Bíblia, os profetas, os salmos, no Evangelho, em Atos, nas epístolas de Paulo, falando que precisa, e no Apocalipse, falando que precisa invocar o nome do Senhor. Certo, eu vejo falar, eu leio o que está escrito, mas eu não faço. Então aquela verdade não tem nada a ver comigo. Os irmãos estão entendendo? Eu entro na verdade de saber, de entender, invocar, do grego invocar, que é chamar com voz audível. Eu entro e sei de tudo disso, mas não faço. Não tem nada a ver comigo. Então as verdades são para que elas entrem em nós. E não meramente que nós entremos nelas. E quando é que ela entra em nós? Quando eu pratico, quando eu escuto e falo: ó Senhor Jesus. Então aquela verdade está fazendo parte da minha vida. Os irmãos compreendem? Amém. Onde está o equilíbrio entre conhecer e ter a vida? Quando Jesus falou: examinai as escrituras, não, aliás, errais em não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Ele estava dizendo assim, ó: vocês conhecem, mas não praticam. Por isso não experimentam a verdade no seu viver. Então, irmãos, o que propõe a escola do Evangelho não é meramente nós conhecermos. A escola do Evangelho vai servir para que eu conheça e pratique, porque aquela verdade vai fazer parte do meu viver. Amém. Muitos irmãos, muitas pessoas questionam sobre dízimo. Não, porque diz assim no Antigo Testamento. Não, porque o Senhor Jesus falou assim, que era para elevar. Não, porque Paulo falou que era para ser voluntário. De uma forma ou de outra, quando você coloca o valor no gasofilácio, você está praticando. É diferente de tudo que você entenda para poder fazer. Tem dízimo na Bíblia? Tem. Tem oferta na Bíblia? Tem. Pronto, eu quero participar. É só isso. Mas às vezes a gente fica questionando de onde veio. Porque o radical diz, porque o grego fala, porque não sei o que fala. Irmãos, experimente. Amém. Se você experimentar, Deus vai lhe guiar. Amém. Na hora que Deus dizer assim, pare de colocar, você para. Mas espere Deus falar. Não vá querer entender Deus não, que você não vai entender não. 1 Coríntios capítulo 8. Ó Senhor Jesus. Versículo 1. Paulo está dando instruções aqui sobre os ídolos, tá? Mas veja a frase que ele fala. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Irmãos, todas as pessoas que sabem muito, quer dizer, toda regra tem exceção, mas a maioria das pessoas que sabem muito, sabem muita coisa, que entendem de tudo, são arrogantes. Você vai conversar, por exemplo, com uma pessoa que tem doutorado em engenharia elétrica. Pronto, Lucivane que trabalha na Chess. Pega lá um doutor que entende de engenharia elétrica e dê uma opinião para ele para ver se ele aceita.
É um mecânico, por exemplo, que todo dia está com a mão na massa ali ajeitando o carro. Chega um engenheiro mecânico. Aí fala alguma coisa e ele deu uma opinião contrária para ver se o engenheiro aceita. Eu já vi um médico dizer assim, uma pessoa sugerir para ele: doutor, será que não seria bom fazer isso? Era uma técnica de enfermagem. E ele falou assim: quem é o médico aqui, eu ou você? E a pessoa estava certa no procedimento. Não sei se vocês já viram um vídeo que circula na internet de um autista médico que salva um rapaz no aeroporto. Um procedimento que o médico ia fazer, ia matar o adolescente. E ele de longe falou: não faça isso que você vai matar. Mas aquele médico arrogante ia fazer, ia matar o menino. Aí, até que o autista falou assim: eu também sou médico. Tá, criança, a traqueia dele é diferente da de um adulto. Se você fizer isso num adulto, você salva. Mas se você fizer numa criança, você mata. E o médico travou. Mas as pessoas que conhecem muito de determinado assunto, a maioria delas são arrogantes. Claro, tem pessoas que Deus já trabalhou, mas que tem a vida de Deus e o Senhor trabalha e ele continua humilde. Mas a grande maioria que busca conhecimento, que procura conhecimento e que arrota conhecimento, como é dito no meio aí cristão, são soberbos, são arrogantes. Provérbios 13, vamos ler esse versículo. Provérbios capítulo 13. Versículo 10. Diz assim, ó. Se todos acharem, né? 13 e 10 de Provérbios, diz assim, ó. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. O que isso quer dizer, irmãos? Quando alguém tem muito conhecimento, tem tendência a ser soberbo, a ser arrogante. E quando alguém vai discutir sobre o conhecimento de determinada coisa, se a pessoa que está ouvindo não concordar, vai gerar o quê? Contenda. Porque vai dizer: não, não é assim, né? Não é tal, é assim. Prova, não prova. Mas o resto do versículo fala assim, ó: com os que se aconselham se acha a sabedoria. Esse aconselhamento aqui é o que tem muito na nossa vida cristã, que é a comunhão entre os irmãos. Nós podemos ter o conhecimento de determinada área na vida da igreja, muito mais do que outros, mas a comunhão é quem vai salvar. Não é o impor da minha opinião. Determinado assunto que os irmãos querem que alguém fale, você pode até conhecer mais do que ele. Digamos que tenhamos um assunto aqui para falar e algum de vocês aqui pode conhecer mais do que quem está falando. Mas o caminho da bênção qual é? É a multidão de conselhos. É a comunhão. Os que se aconselham. Acha sabedoria. Se eu quero achar sabedoria, se eu quero diminuir do meu conhecimento bíblico, eu preciso da comunhão com os irmãos. Louvado seja o Senhor. E voltando para Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, eu já falei sobre isso, mas vamos ler só para a gente ficar mais claro. Deus sabe, isso aqui era a serpente falando a Eva, tá? Gênesis 3:5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Ou seja, ele está falando assim, ó, a serpente está falando assim para Eva: vai nessa não, homem. Sabe o que é que Deus quer? Deus quer que você seja inferior a ele, que você não seja igual a ele. Deus está lhe metendo esse medo aí de dizer que vai morrer, mas não vai morrer não. Não entra na onda de Deus não. E o versículo 6 diz assim, ó: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento,
tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, irmãos, o que é que mais aguça os nossos olhos? Aquilo que aguça nossos olhos pode nos levar a fazer algo que Deus diz que não é para fazer. E o interessante é quando fala lá dos 3 tipos de pecado, lá em João, nas cartas de João, fala da concupiscência dos olhos. O segundo qual é? Concupiscência da carne. Os olhos veem, a carne deseja. E o terceiro é soberba da vida. Você pode ser alguém puro, você pode ser alguém que se consagra, que não peca com os olhos, não peca com a carne, mas de repente você pode cair na soberba. E a gente viu, Paulo falou aos Coríntios que o saber ensoberbece. E o próprio Paulo também falou aos Coríntios, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E agora? Não vamos desprezar a Bíblia de modo nenhum. O desejo de Deus é que as palavras da Bíblia sejam para nós alimento. Não é que eu tenho agora que desprezar o conhecimento, não é isso. Mas é porque esse conhecimento tem que ser depositado em mim pela prática da palavra. O que pratica a palavra, esse é feliz. Então o que nós precisamos, e a escola do Evangelho vai nos direcionar a isso, é não somente aprender os assuntos que vão ser discorridos durante essas primeiras 24 semanas, né? Esse volume aqui, o 1, vai ter 24 lições, de 24 itens dos fundamentos da nossa fé. Mas não basicamente é para nós estudarmos como se estivéssemos numa escola secular, onde você aprende para fazer uma prova e provar que passa na prova. Não. É para que nós, por meio das verdades bíblicas, essas verdades venham fazer parte do nosso viver. Por exemplo, irmãos, quem daqui estava em Jerusalém no dia que crucificaram o Senhor? Quem daqui estava lá? Há aproximadamente quase 2000 anos atrás. Quem daqui estava lá? Tem alguém que estava? E eu pergunto, essa verdade da crucificação do Senhor tem alguma coisa a ver com você? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim, sabe por quê? Porque no dia que você creu nessa verdade, sua vida mudou. Então as verdades visam, na hora que você crê e recebe-as, a sua vida mude. Foi por crer que o Senhor morreu por mim e ressuscitou no terceiro dia, que o Senhor começou a mudar a minha vida. A gente não consegue entender muito bem, mas nossos amigos foram mudando, as nossas atitudes foram mudando, as nossas roupas foram mudando, o modo de se relacionar com outros foi mudando, e vai continuar mudando até a volta do Senhor. Por quê? Porque as verdades bíblicas estão sendo infundidas em nós pelas práticas. E é isso que nós precisamos. Então a escola do Evangelho visa que você aprenda não somente para crescer o seu nível de conhecimento da Bíblia, mas que para que essas verdades venham a fazer parte da sua vida. Isso vai lhe transformar, e é a transformação que vai fazer com que sejamos vencedores. O objetivo da escola do Evangelho é gerar vencedores. Aí você pode me dizer, mas eu posso ser vencedor sem ir? Claro, claro que pode, mas é mais uma ferramenta que Deus está nos dando, para que nós apressemos esse caminho, de sairmos do desequilíbrio de só ouvir uma mensagem de vez em quando, e entrarmos no caminho de receber as verdades para que elas mudem o nosso viver. É isso que eu e você precisa.
E é por isso que vai ter a escola do Evangelho. Eu queria ler com vocês agora 1 Timóteo capítulo 2. Amém. Primeira Timóteo capítulo 2, versículo 4. Todos acharam? Diz assim, ó, isso aqui está falando do Senhor, sabe? O versículo 3 assim: isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Aí o versículo 4 é assim: o qual se refere ao Deus nosso Salvador, tá? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, se nós analisarmos esse versículo apenas como um texto isolado, como uma letra preta no papel branco, nós vamos pensar o seguinte: o desejo de Deus é que eu decore a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Porque onde está a verdade de Deus? Não está na Bíblia? Sim ou não? Então, chegar ao pleno conhecimento da verdade parece aqui nesse versículo ser entender, compreender e decorar, ou pelo menos saber, todos os trechos de Gênesis, Apocalipse. Quando fala algo pleno, é algo total. Não é algo em partes. Pleno é total. Então o desejo de Deus é que não só sejamos salvos e comecemos a nossa vida cristã, mas que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Que conhecimento é esse que Paulo está se referindo quando escreveu a Timóteo? Irmãos, Timóteo nessa hora estava em Éfeso. E esse conhecimento que Paulo estava se referindo é o mesmo que ele falou na carta aos Efésios. Vamos ler Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, vamos ler a partir do 11, tá? Efésios 4 a partir do 11. Que diz assim, ó: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o pleno conhecimento que Paulo falou a Timóteo, na sua carta a Timóteo, que é o desejo de Deus que todos sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade, é esse mesmo conhecimento que ele aplicou aqui para os Efésios. Ele aqui explicitou que Deus concedeu homens dons ao corpo, que é a igreja, para que esses homens dons, através dos seus talentos, possam aperfeiçoar outros, e esse aperfeiçoamento leve com que cada um desses outros execute o seu serviço na igreja, tá? Para o desempenho do seu serviço, e esses serviços juntos contribuam para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Essa edificação é o que o Senhor falou em Mateus 16, quando prometeu que edificaria a minha igreja. O Senhor Jesus falou isso: eu edificarei a minha igreja. E como se dá essa edificação? É justamente esses homens dons aperfeiçoando todos os santos para desempenhar o seu serviço na igreja, e esse serviço vai contribuir com essa edificação. Quando isso está normalmente funcionando, sabe o que é que vai acontecer? Todos chegaremos ao pleno conhecimento da verdade. Que esse pleno conhecimento que ele falou aqui do Filho de Deus, que é a verdade, é a perfeita varonilidade. Irmãos, isso aqui é
crescimento da vida espiritual em nós. Não tem a ver com mero conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico das verdades nos ajudam a se tornar plenos como Cristo é. Está difícil de entender? Eu acho que nem todos estão entendendo. Joyce já está até com sono ali. Mas, irmãos, nós precisamos entender que as verdades são depositadas em nós. Aí eu vou dar um exemplo melhor agora. Quando você está com problema de açúcar no sangue, o que é que o médico fala? Está com a glicemia alta. Ó, troca logo de tratar o açúcar pelo adoçante. Não é? Quando você está com, por exemplo, de novo as mulheres grávidas, está com problema de falta de ferro, imediatamente o médico prescreve não apenas o medicamento, chamado, se eu não me engano, ácido fólico, né? É isso mesmo? Jaciano? Sulfato ferroso, pronto, sulfato ferroso, mudou. Não apenas o medicamento, mas ele fala assim, ó, coma beterraba, coma cuscuz, coma feijão, fígado de boi, não é? Por quê? Porque esses alimentos vão ajudar no metabolismo da formação de ferro no seu ser. Então, irmãos, é essa alimentação que faz com que o seu organismo reaja. Com respeito à parte espiritual, o Senhor Jesus falou assim, ó, eu sou o pão da vida. Amém. Em outra ocasião ele falou assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E o que é se alimentar do Senhor? Senão, desfrutar das verdades e que essas verdades metabolizem em nosso ser e nos dê crescimento de vida. Se nós apenas lemos com o fim de obter um conhecimento, nós nos tornaremos cabeça grande e corpo pequeno. Mas nós precisamos nos alimentar da verdade para que ela reaja em nosso ser e nos faça uma pessoa espiritual. Amém. O desejo de Deus é que nós cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém. Então nós precisamos usar todos os objetos, tudo aquilo que o Senhor nos deu como ferramentas, e a escola do Evangelho é uma delas. Nós precisamos usar isso para encorajar os irmãos a continuar se alimentando mais do Senhor. Amém. Irmãos, para quem crê, no início, fala assim, é muito difícil, eu não entendo, é assim ou não é? Isso aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês. Assim que eu criei, recebi o Senhor invocando o nome dEle, me batizei no terceiro dia, na minha terceira reunião eu me batizei, mas no outro dia, no sábado, eu falei assim, vou ler o quê? Aí chegou um irmão e falou assim, ó, lê isso aqui. Aí me deu um livro para ler. Aí eu já tive uma base, comecei a ler esse livro, e esse livro começava a me levar para os versículos da Bíblia. Eu comecei a ter uma guia. Aí outro irmão falou assim, esse livro é muito pesado para ele, que é novo. Aí deu outro livro. Querem saber qual foi? O primeiro que ele me deu foi o Evangelho de Mateus. Estudo Vida de Mateus. Aí o outro pessoa, é muito pesado para ele. Aí trouxe para mim os 12 aspectos da igreja. Nessa época, em 95, mais ou menos, era lançamento. Esse livro. Aí o irmão me deu de presente os 12 aspectos da igreja. Aí eu falei, muito bom. Leio esse no meu trabalho, estudo Vida de Mateus, e leio o outro em casa. E comecei a ler os dois. Sabe por quê? Porque todo aquele que crê tem uma fome da comida espiritual, mas às vezes esbarra na complexidade da Bíblia. Eu vou ler Gênesis? Não, acho que eu vou ler Apocalipse primeiro. Não, é muito perigoso. Apocalipse fala muito de coisa estranha. Não, é melhor eu ler Mateus. Aí acaba não lendo é nada. Então, irmãos, a escola do Evangelho visa dar essa linha, não apenas para novos,
Tem gente que está 10, 15 anos na vida cristã e nunca leu a Bíblia. Ou melhor, só pega na Bíblia quando vem para a reunião. Tem problema isso? Não. Mas o Senhor está nos dando meios para nós valorizarmos as verdades, para que elas sejam não apenas um compêndio do nosso conhecimento, mas para que elas reajam em nosso ser e por meio da prática elas passem a ser parte da nossa vida. Irmãos, com isso vem a transformação. Com isso vem o renovar das células antigas do velho homem que só peca, peca, peca e peca mais ainda, para uma vida de um novo homem. Uma vida que leva a se aproximar mais de Deus. Uma vida que leva a buscar mais o Senhor, se consagrar mais ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Em Atos, eu queria ainda falar, e vai ser o último versículo que eu vou ler nessa noite, para deixar os irmãos compartilharem. Atos capítulo 7. Esse versículo é parte daquele livro que nós estamos lendo, as aparições do Deus da glória, dos textos daquele livro, que fala assim, ó, Atos capítulo 7, versículo 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando esse estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Irmãos, olhando os textos de Gênesis, lá fala que o Senhor apareceu para Abraão quando ele estava em Harã. Mas Estevão é categórico em dizer que ele apareceu até mesmo antes. Sabe por que é isso, irmãos? Estevão era alguém que tinha comunhão com Deus. Tem um versículo que Paulo fala, mais bem, recordando as palavras que o próprio Senhor Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu já procurei nos textos que fala das palavras que Jesus proferiu, ele nunca disse essa frase. Pelo menos está registrado nas letras, não. Mas Paulo tinha tanta intimidade com Deus, que ele ouviu do Senhor, o Senhor falar, mais bem-aventurado é dar do que receber. E quando você pratica o dar, você recebe uma bem-aventurança. Então, irmãos, não tem como nós discutirmos com a verdade. A verdade está aqui para que eu me alimente. Por quê? Porque Deus quer de mim alguém vencedor. E é isso que Deus quer de cada um de vocês também. É por isso que Ele levanta tantos meios. Irmãos, tem reunião na segunda? Tem. Escola do Evangelho. Tem reunião na terça? Tem. Oração. Tem reunião na quarta? Tem. Nos grupos familiares. Tem reunião na quinta? Tem. Dos jovens. Tem reunião na sexta? Tem. Dos adolescentes. E também dos irmãos que servem. Tem reunião no sábado? Tem. Reunião ministerial. Tem reunião no domingo? Tem duas logo. Partir do pão de manhã, reunião de casais à noite. Então, irmãos, a gente só não se alimenta do Senhor se a gente não quiser. E fora tudo isso, fora todos esses meios, o Senhor tem nos dado uma vasta literatura. Os irmãos agora, mais ou menos um ano e meio atrás, levantaram o programa Um Livro na Minha Mão. Para quê? Para ser mais uma oportunidade de facilitar a minha comunhão com Deus. Então, irmãos, todos os meios, todas as ferramentas para que nós sejamos vencedores, o Senhor está providenciando no nosso meio. Se nós não formos vencedores, não é porque Deus não providenciou os meios. Se eu não for vencedor, de quem é a culpa? De Luciana? Das meninas que me rodeiam porque não me ajuda, não me encoraja? Não, irmãos. Se eu não for um vencedor, a culpa é única e exclusivamente minha, porque Deus está dando todos os meios.
E o interessante é que Paulo, quando fala disso, do tribunal de Cristo, ele fala que cada um vai comparecer. Vamos ver esse versículo? 2 Coríntios, né? Falei que era o último aquele, mas brotou esse agora na minha... dentro do que eu estou falando. Então eu vou ler. Vocês permitem, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, versículo 10. Diz assim: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio de Cristo, do corpo. Não diz aqui que cada um vai comparecer para receber segundo o que aprendeu do conhecimento bíblico. Não fala assim. Fala que cada um vai comparecer para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito. São as nossas ações que vão nos julgar. E as ações são transformadas em nós por meio da palavra de Deus, que é a verdade, se depositar em nós. Mas eu tenho uma tendência a estudar para aprender, para discutir e para ficar soberbo no que eu entendo do conhecimento bíblico. Não é isso que Deus quer. Deus quer você alguém buscando a palavra dele, Deus quer alguém você participando da escola do Evangelho, por exemplo, para que essas verdades façam parte agora da sua vida. Aí no tribunal você vai comparecer pelo que você faz. É a transformação do viver e não do conhecer. É por isso, irmãos, que nós precisamos que essas verdades entrem e façam parte da nossa vida. E a escola do Evangelho é uma das oportunidades que Deus está nos dando para que mais dessas verdades, desde o princípio dos fundamentos da fé cristã, agora se deposite em nós e faça parte do nosso viver. Isso é transformação. Então o objetivo da escola do Evangelho é que você seja alguém transformado por meio das verdades que os irmãos vão ministrar aqui durante todas as segundas-feiras, tá? O livro base para isso será esse livro, Fundamentos da Fé Cristã. Ainda tem aí, né? Se os irmãos quiserem adquirir, já podem adquirir, tá? Segunda-feira nós iniciaremos. Se não quiserem ou não puderem adquirir, não tem problema. Vamos ler e vamos estar juntos aqui na segunda-feira do mesmo jeito, tá? Aí você pode vir falar com os irmãos, né? Eu não vou poder adquirir, tal, eu não estou com dinheiro agora, tudo bem, a gente xeroca, mas a gente quer que todos os irmãos que queiram vir para a escola do Evangelho a partir de segunda, possam ter esse equilíbrio de receber essas verdades, e essas verdades a partir de então fazerem parte da sua vida, ou seja, transformar seu viver. Tem uma música que nós cantávamos, né? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser, pois Jesus Cristo mudou o meu viver. Como é que Jesus Cristo pode mudar o meu viver? Só tem uma forma, irmãos: a palavra sendo depositada em mim, e por meio da prática ele vai transformar o meu viver. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, para que nós tenhamos essa experiência de crescimento na vida cristã, para que nós tenhamos essa experiência de mudança do nosso viver, será que nós vamos passar 10, 15, 20 anos e seremos os mesmos? Então, para que nós tenhamos essa experiência, nós precisamos nos dedicar à palavra do Senhor. Amém. E para que essa verdade entre em nós, e em nós reaja e se torne vida. Amém. E aí mude o nosso viver. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos agora fazer pequenos grupos, tá? Eu peço aos adolescentes que estiverem aqui no local, que se dirijam todos para o lado esquerdo, tá? O meu lado esquerdo, que é aqui o próximo da música, para fazer um grupo, para ruminar junto, tá? Como nós tínhamos no passado. Então, a partir de hoje nós vamos retomar essa prática. Os adolescentes vão ruminar a mensagem juntos, tá? Todos os adolescentes, tá?
e aí os demais irmãos fazem pequenos grupos, e aí nós vamos ruminar essa mensagem, tá? Contanto que todos sejam encorajados, a segunda estarmos juntos. Aleluia.